Olá, meu nome é Carolina Rossi e você está ouvindo o podcast Caminhos do Cuidado. No episódio de hoje, chegamos ao último encontro dessa temporada. Foram conversas cheias de vida, descobertas e cuidado em suas múltiplas formas. E não poderia haver tema mais bonito para fechar essa jornada do que esse, quando o cuidado se torna caminho. Cuidar de si pode começar como necessidade, mas muitas vezes se transforma em propósito, em rota de vida, em escolha profissional e espiritual. E minhas convidadas de hoje sabem disso na pele e na alma. Luísa Rummel é fundadora da Kavaná. Trocou a vida da arquitetura por uma vida dedicada a ajudar pessoas a se conectarem à vida delas. Já Natália Amarante é médica, que encontrou na medicina do estilo de vida e na jornada Lotus uma nova forma de cuidar, mais amorosa, mais integral, mais conectada com quem somos. E a nossa terceira convidada, uma convidada que não foi divulgada antes, porque é uma convidada que foi surpresa, Maria Eduarda Schetti, que viveu, aos 23 anos, um AVC. E, a partir da paralisia facial, mergulhou numa profunda jornada de autocuidado e autoconhecimento. E hoje transforma sua experiência em inspiração para muitas outras mulheres. Meninas, é um prazer ter vocês aqui hoje. Eu tô muito, muito, muito feliz por vocês estarem aqui. E vamos fechar essa temporada com chave de ouro. Vamos. Obrigada por me receber, pelo convite. Obrigada a vocês, companheiras. Muito obrigada. Por estarem aqui. Tô muito animada. Vai ser um bate-papo muito bom, muito especial. Vocês têm, assim, uma história muito rica que vai somar muito aqui. Ainda mais com esse tema tão bonito, que é quando o cuidado se torna caminho. Como eu disse até na abertura, vocês viveram isso na pele, né? E na alma. E a gente vai conversar muito hoje sobre isso. Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite. E é uma honra estar aqui com todas vocês. Vamos lá. Tô muito feliz, muito honrada. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Meninas, tem uma pergunta que quem já é nosso ouvinte aqui dos outros episódios já sabe, que a gente sempre gosta de abrir esse podcast com essa pergunta, porque eu acho que é até algo que tange a mim. Se não tivessem me perguntado isso, muito provavelmente eu não estaria sentada hoje aqui e bancando esse meu sonho. Então, meninas, eu gostaria de perguntar a vocês, né? Quem são vocês para além dos seus títulos, né? Então, no caso da Lu, para além da Kavaná, no caso da Ná, para além da Jornada Lotus, para além da medicina do estilo de vida, e no caso da Duda, para além, né, das mídias sociais, né, da Bloom. Quem são vocês? Se quiser começar, Lu, pode falar. Essa pergunta, eu já ouvi outros podcasts, eu sabia que ela ia aparecer, e é uma pergunta muito interessante, me fez refletir bastante, né, principalmente depois do primeiro episódio, né, que isso trouxe, até você falou que você tinha sido perguntada. Exato, a Cacá, né, me perguntou isso. Exatamente, e poxa, são tantas coisas, né, que a gente eu acho que eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto muito de buscar autoconhecimento, então tudo relacionado ao autoconhecimento. Apesar da gente ter que deixar os títulos de lado, né, eu fui mãe no ano passado e eu vejo o quão eu sou apaixonada pela maternidade e eu acho que me reforçou, né, uma série de características minhas, né, que eu já tinha. Eu me vejo como uma pessoa muito gentil, muito amorosa, muito generosa. Eu acho que a maternidade aflorou isso mais ainda em mim, né, não só com a minha filha, mas com outras pessoas também. Essa gentileza, esse cuidado, né, eu amo. Até falando, né, sobre a minha busca pelo autoconhecimento, eu acho que a meditação me traz muito isso, né, então eu sou uma pessoa muito reflexiva, sabe, eu gosto de ir mais a fundo, né, de entender o sentido das coisas, como elas acontecem, por que elas acontecem. Perfeito. Maravilhoso. Acho que Maravilhoso. É isso, Lu. E essa voz doce de quem tá ouvindo aí o podcast já dá pra realmente entender de quem está sendo falado, porque a sua voz já transmite tudo isso que você falou mesmo, Lu. E você, Ná?
É uma pergunta curiosa e que talvez há uns 4 anos atrás eu me limitava muito ao doutora Natália, né? E a transformação aconteceu justamente para me voltar para dentro e entender quem eu era, muito além desse título. Perfeito. Né? E hoje eu sou uma mulher de 39 anos, eu sou filha, eu sou esposa, eu amo muito, assim, sou muito família, sabe? Amo cuidar deles, eu acho que cuidar é amar pra mim, sabe? E eu tô sempre em busca também de autoconhecimento, sempre disposta a viver, assim, muito a vida de todas as maneiras que ela se apresenta. E eu acho que nessa descoberta, nesse autoconhecimento, nesse mergulhar pra dentro, me vem muito quando os nossos caminhos, assim, sabe? O meu caminho, a minha jornada e o quanto coragem e persistência são 2 características minhas, assim, que eu realmente consigo enxergar nessa jornada. Eu acho que é isso. Lindo isso, Ná. E você, Du? Contando um pouquinho assim, quem é você? Bom, eu vou até pegar um pouco do que a Lu falou, porque juro que eu não tô te copiando, era o que eu pensei mesmo. Eu falaria que eu sou uma buscadora. Primeiro de tudo, eu sou muito curiosa. Eu sou muito... como se fosse uma cientista, assim, sabe? Eu quero entender tudo, de onde eu vim, como que eu vim parar aqui, por que as coisas acontecem comigo, mas não no sentido de vitimismo, mas no sentido de entender mesmo, né? Ressignificar as coisas. E eu me alimento muito de coisas que estão relacionadas, né? Ao autoconhecimento, à expansão da consciência, à espiritualidade. Eu acho que, de verdade, fora a Duda, que trabalha com mídia social, que é a filha, que é a amiga, enfim, que é a Duda no mundo, quando eu não tô fazendo nada disso, quando eu não tô nesses papéis, eu sou a Duda que tá buscando muito conhecimento, eu tô sempre me alimentando de podcast, YouTube, livro, curso. Eu acho que assim, tenho certeza, eu fui picada por esse bichinho. E desde pequena, assim, ou do não? Eu sempre tive muito contato comigo mesma, no sentido de sempre tive diário, sempre escrevi, eu era meio... sempre tive uma cabeça meio lúdica, assim, também, sabe? Só que eu acho que eu fui entender, assim, dessa sensibilidade, eu não tinha contato com essa sensibilidade. Eu era uma criança muito sensível, mas eu não sabia, eu fui aprender isso hoje. E quando você é muito sensível, é isso. Eu acho que eu sentia muitas coisas, eu não entendi o que eu sentia. Eu até ficava um pouco assustada, né? De ter umas visões, de ter umas sensações de situações, de pessoas. E eu acho que isso se aflorou muito agora, depois que eu entrei e mergulhei nesse caminho do autoconhecimento. Muita coisa começou a se abrir na minha vida. E no começo eu fiquei um pouco assustada, mas agora eu consegui integrar, né? E entender que essa sou eu. E às vezes até, assim, pareço um ET. Eu falo, gente, eu não sei, eu sou muito... eu fico muito sensível no meio de muita gente. Eu tenho uns pensamentos, assim, sabe? Sim. Muito profundo, às vezes. E é isso, acho que eu não tinha contato com essa sensibilidade. Eu me senti uma pessoa meio esquisita. Mas... com os anos, assim, eu fui entendendo que isso faz parte de mim. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é isso. Eu sou uma eterna buscadora. Perfeito. De mim mesma. Perfeito. Amei, meninas, essas respostas. Muito bom. Lu, agora entrando um pouquinho, né, na sua história, na sua trajetória, você deixou a arquitetura, né? E depois de experiências intensas, digamos assim, no exterior, você mergulhou na meditação, no mindfulness, na autocompaixão e fundou a Kavaná. Como você vê, né, quando o cuidado se tornou o seu caminho? Como que foi esse processo?
Foi um processo bem interessante, assim, né, de tudo, porque eu me formei em arquitetura em 2007 e comecei a estudar Cabala, descobri o mundo do Cabala Center, né, eu via pessoas muito jovens lá trabalhando, voluntariando, e eu pensava, nossa, eu acho que o meu propósito, a minha missão de vida é espalhar a Cabala pelo mundo, né, eu era apaixonada pela sabedoria da Cabala, e enfim, aquilo mudou muito, né? Eu acho que naquele momento, a minha realização de propósito de vida era, puxa, eu quero trabalhar com algo que eu ajude as pessoas a se conectarem com elas mesmas e com a vida delas. Mas sempre, né, ali naquele momento era através do caminho da Cabala. Trabalhei muitos anos lá, né, fiz de tudo, assim, até me tornar professora mesmo, e morei em alguns lugares diferentes, né, do mundo, morei em Los Angeles, depois fui morar em Israel, em Tel Aviv. E lá em Israel eu tive experiência, eu era professora do grupo de estudos de Portugal, né? Porque não existe um centro em cada país, né? Ah, entendi. Então, lá em Tel Aviv se concentravam os professores que cuidavam da Europa. Então a gente viajava, dava palestras e tudo mais. E até que um belo dia explodiu, né? Um conflito. E uma coisa assim, muito distante, né, da nossa realidade aqui no Brasil. Sim. Né, a gente, sei lá, nunca imaginei passar por aquilo, né, lá. E assim, no meio de uma reunião, toca uma sirene, parecia uma ambulância, assim, muito perto, né, e todo mundo, vamos, tá tocando sirene. Aí eu falei, o que tá acontecendo? Não, é um míssil que foi disparado, e aí detectou, não sei o quê. Eu falei, caramba. E acabou, né, a gente ficou 5 minutinhos no lugar seguro do prédio, voltamos lá pro trabalho como se nada tivesse acontecido. E aquilo, né, assim, naquele momento, né, assim, nenhum lançamento de míssil preocupava, né, os israelenses, assim, né, de fato tem uma tecnologia que detecta míssil, então os mísseis são sempre interceptados e tal, então assim, não havia um risco, né, muito grande. Mas pra mim, né, que assim, eu me sentia, tipo, né, completamente ali perdida, né, porque todo mundo falava, não, mas não tem com que se preocupar e tal, mas aí você vivendo aquilo todos os dias, né, uma vez por dia tinha aquela sirene. Depois de 2 semanas, né, tocando aquela sirene, você vai dormir, você não sabe se a sirene vai tocar e você vai estar dormindo, se você vai acordar. Você vai tomar banho, você fica... Então eu comecei a ficar em estado hipervigilante, estado de alerta. Um belo dia, acordei, tudo fechado, não conseguia respirar. Eu puxava o ar, foi horrível, né? Tive uma crise de asma, eu nem sabia que isso era crise de asma, porque eu nunca tinha tido na minha vida. E aí procurei um médico, fiz vários exames e tal. Aí, 2 dias depois tive a crise de novo, liguei pro médico, ele me receitou bombinha, né, pra usar. E ele falou, olha, Luísa, eu vi seus exames, assim, não tem nada, né, que justifique isso. Eu acho que você desenvolveu uma asma emocional. E eu falei, caramba, né, nunca tinha escutado falar em asma emocional. E foi aí que eu fui fazer minha busca, porque apesar de eu estar num lugar, né, que trabalhava muito a questão da espiritualidade, que tinham até práticas meditativas lá, eu tava vivendo, assim, tanto na parte profissional, né, quanto pessoal, muitos desafios, assim, além do conflito que tinha estourado, né, então eu tava vivendo uma fase muito difícil, e eu fui procurar ajuda no Google, né, assim, o que pode ajudar? Eu cheguei na meditação, só que quando eu comecei a meditar, eu pensava assim, olha só que coisa curiosa, né, lá no Cabala Center, tinham vários eventos assim com meditação guiada, e eu nunca me identificava com aquelas meditações. As pessoas acabavam a meditação e falavam assim, nossa, eu senti uma coisa, eu vi uma luz e eu não sei o que. Eu falava, gente, eu não vejo nada, eu não sinto nada. Eu não nasci pra meditar, né? E quem eu tinha diria, essa né? birra de meditação, que eu falava, meditação não é pra mim. E quando eu fui estudar, eu falei assim, não, pera lá, porque você puxa pelo Google a quantidade de benefícios, né, que são colocados ali, são inúmeros, né? Então assim, eu falei,
eu tenho que entender o que é meditação, mas no sentido, assim, científico, né? O que é, qual que é a definição? E ali, para aquilo, eu precisava de uma coisa assim, não, mas eu quero explicação. O que acontece com o cérebro? O que acontece com o corpo? Por que eu vou ter esse benefício na minha vida? Por que eu vou ter autorregulação emocional? Nanana. Bom, comecei a me encantar, me apaixonar. Eu tinha muita dificuldade de meditar no começo. Eu não conseguia meditar com os olhos fechados o tempo todo. Então, eu acendia uma vela e meditava no meu quarto escuro, com aquela vela acesa, olhando a chama. Eu fechava os olhos, tentava visualizar a chama, abria os olhos, via o movimento da chama. Era uma prática contemplativa. E, bom, em 2 meses, né, as crises já estavam praticamente inexistentes, né, eu já não tinha mais, decidi por conta própria, né, parar de usar os remédios, porque de fato, assim, os remédios que eu usava eram as bombinhas, né, naquela época eram até, mais né, sintomáticos, eu penso, mais sintomáticos, exatamente, eu não até era penso, pra né, tratar puxa, eu acho que se fosse, né, hoje em dia, eu procuraria um psiquiatra, né, um médico, mas lá em Israel eu não conhecia ninguém. Sim. Né, não tinha nem pra quem pedir indicação, né? E era numa época, imagina, 2014, não existia telemedicina, né? Ninguém atendia online. E ainda mais, eu acho que em 2014, né, ainda tinha um pouco mais desse estigma, né, da área da psiquiatria, essa psicofobia. Depois da pandemia melhorou muito. Mas é isso, quando você tá tendo um sintoma físico, como é o caso dos ataques de pânico, a gente acha que é a asma, é a bombinha que vai funcionar, não é outra coisa não, né? Então. E aquilo me incomodava, eu parei de usar, assim, e fiquei só na meditação. E cada vez estudando mais, buscando, lendo muito. Até que eu voltei pro Brasil, né? Em 2014 mesmo, no final do ano, eu voltei e decidi fazer um curso de meditação transcendental. Então, assim, eu fui buscar, né, diferentes tipos de meditação. E assim, foi uma coisa muito natural, porque eu já era professora lá no centro, então as pessoas começaram a falar, puxa, Lu, você tá tão interessada, por que você não dá um curso de meditação cabalística? Eu falei, puxa, tá aí, vou estudar sobre a meditação cabalística. Aí todo mundo dava palestra, me chamava, você não pode guiar uma meditação no final da minha aula? Eu guiava todo mundo, nossa, mas a sua voz, né, isso aqui. Eu falava, gente, quem diria, né, a pessoa que tinha uma birra de meditação. E esse autocuidado que você precisou parar pra se cuidar, pra se curar, Carol, virou hoje o seu caminho, né? Fundou a Kavaná. Pra mim, o que foi, assim, muito o principal, eu acho que por eu ter tido essa birra sobre meditação antes, e eu ter visto o que é meditação ali, pela definição da ciência, pelos benefícios, o que acontece, tal, eu acho que eu consegui atingir, né, assim, desde o começo. Em 2016 eu saí da Cabala, abri a Kavaná, e eu pensava assim, puxa, eu quero criar uma marca de treinamento em meditação que não seja vinculada à espiritualidade ou religião, né, respeitando aí muito a crença de cada um, e que eu desmistifique a meditação, porque qualquer pessoa pode meditar. Sim. Né? Então, assim, por que não simplificar e levar isso, né? Perfeito. E muito, o que você falou, foi o cuidado que se tornou o caminho. Perfeito, né? Perfeito. Já você, você sofreu, né, um burnout, né? Foi diagnosticada com burnout e um processo e teve a depressão, na verdade, né? Associada. Sim. E desses diagnósticos nasceu um olhar transformador para a medicina do estilo de vida, né? Como foi para você deixar o sofrimento se transformar numa semente de propósito, né? Que também se assemelha um pouco a essa história da Lu. Conta um pouquinho sobre a sua experiência. Quando hoje eu olho pra trás, eu falo assim, nossa, que caminho, né? Assim, bonito. Eu tenho muito orgulho desse caminho, tenho muita honra em ter tido a coragem de dar lá atrás os primeiros passos. Mas tá aí um processo que precisou das 2 palavrinhas que eu falei no início, coragem, persistência. Foi muito doloroso, muito, porque quando a gente olha pra trás, fala assim, nossa, que trajetória. Mas quando a gente tá lá, assim, eu diria no olho do furacão, foi uma sensação assim que eu nunca tinha passado. Eu me formei médica, que era meu grande sonho, e fui fazer residência médica em pediatria. Certo.
quando eu terminei a residência, eu tinha muita vontade de cuidar. O cuidar estava sempre assim no meu caminho, sabe? Então, eu falei muito que eu queria puericultura, que eu queria aquele acompanhamento horizontal da criança, esse cuidado mesmo voltado para a saúde. Certo. E claro, quando a gente está numa residência médica de pediatria, você não escolhe, né, o que você quer, ou as crianças que chegam até você, as histórias que chegam até você. E era muito assim, era sofrimento, tinha muito contato com doença. Fui por um caminho que é meio que o padrão de todos os médicos. Precisa fazer residência médica, depois você precisa fazer especialização. Eu já não fiz, eu já me sentia um pouco a ovelha negra, assim, da família, a pessoa fora da caixa. Mas por que você não vai fazer uma especialização? Porque eu quero o cuidado integral da pediatria. Então, eu sempre tive um olhar para a medicina, desde que eu me formei, um olhar, eu diria, um pouco romantizado. Tem o seu lado bom, mas teve o lado de que eu me frustrei muito rapidamente. Porque eu era aquela pediatra 24/7 disponível, já numa era de WhatsApp. Eu não sabia dar os limites. Então, hoje eu enxergo tudo isso não com um rancor ou algo assim em relação à pediatria. Eu fui uma boa pediatra, mas eu não soube dar os limites. E eu era muito disponível e estava sempre ali para ajudar. Só que a gente vai entrando por um caminho que a gente não percebe, porque eu estava cuidando sempre, eu estava super empenhada em fazer o meu papel de doutora e de pediatra, sem cuidar de mim. E o que fica aqui, né? Exatamente. Você dá, e o que tá? Exato. O que resta, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a ter sinais e sintomas que eu não sabia que era do burnout. Mas assim, chegava um WhatsApp no final de semana pra mim, eu tava, sei lá, na academia, eu tava viajando com meu marido. Eu tinha taquicardia, eu tinha uns gatilhos, assim. Então eu não queria pegar o celular, eu não queria ver a mensagem, porque automaticamente eu ia responder. E teve um episódio num plantão, eu trabalhava muito, não tinha final de semana de folga, era todo final de semana, e isso é algo comum dentro da área médica. Então, assim, você tem sim que trabalhar muito, você tem sim que sair de um plantão e ir para outro lugar. E aí eu tive uma crise num plantão, eu estava tendo alguns sintomas, então eu ia pro plantão e eu tinha formigamento, eu tinha tontura, parecia que minha pressão estava caindo, ou que eu estava com hipoglicemia, mas eu não estava. E eu não sabia que eram sinais já, Sim. né? De que eu estava ali. É o corpo já falando, O né? corpo falando. Sim. E aí eu passei do limite do burnout. Quando eu procurei ajuda, eu já fazia terapia e tudo, e ela me orientou a procurar um psiquiatra, em 2020, começo de 2022, foi quando eu sentei com ele, ele falou, você tá com depressão, em nível moderado, e TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada alto, pelos seus testes, pelo questionário, por tudo que você tá me contando. E aí eu falei, tá, como que a gente faz pra reverter isso, né? Ele falou assim, não, a gente vai entrar com medicação. Aquilo foi um choque pra mim, porque principalmente nós, assim, profissionais da saúde, a gente tem inúmeros, talvez, preconceitos, os mesmos que a população geral tem, a gente também tem, porque parece que é algo que nunca vai nos atingir, Sim. né? Então aquilo foi um choque pra mim. Como assim? Eu vou ter que entrar com medicação? E aí eu comecei a tomar o remédio, mas uma coisa me marcou muito profundamente naquela consulta. O Dr. Rafael falou pra mim assim, Nath, não é só sobre tomar remédio. Você precisa reorganizar o seu estilo de vida. Então, assim, o que você gostava de fazer antes, atividade física, se alimentar melhor, o seu sono, recalcular a rota dos seus horários de trabalho. Eu precisei me afastar no começo, né? Eu precisei porque, assim, eu não tinha condições, não estava com condições mesmo de trabalhar. E aí foi aí que eu percebi, eu falei, poxa vida,
se eu não me cuidar, como que eu tô pronta pra cuidar do outro? E aí ele fez uma pergunta fundamental, que foi: o que é amor pra você? E aí eu falei: amor é cuidar. E aí ele falou assim: então, mas pra gente poder cuidar do outro, a gente precisa de autocuidado. E pra gente poder entregar amor ao outro, a primeira coisa que a gente precisa é amor próprio. Se amar, né? E você não tá fazendo isso com você. Acho que foi a frase assim que mais me marcou. E eu falei: poxa, eu preciso olhar pra dentro. E aí foi que ele falou: você conhece a medicina do estilo de vida? Eu falei: não. E aí foi aí que eu comecei a minha busca e pesquisa pra colocar a medicina do estilo de vida e os pilares na minha vida. Pra se curar, Pra me né? Também curar. esse processo de autocuidado, Autocuidado. né? De olhar pra dentro. Exato. E aí hoje foi também, a gente vai falar mais pra frente, Vamos mas também falar, é algo mas que… foi isso, foi essa virada de chave, Perfeito. assim, pra poder mostrar o caminho da medicina que eu acredito, que eu Perfeito. queria exercer. Que não Perfeito. era olhar pra doença, era olhar pra saúde, só que eu não sabia como, né? Foi mais ou menos isso, assim, o caminho. Perfeito. E Du, como foi pra você, né? Você teve esse evento muito inesperado, né, na sua vida. Como que isso mudou o jeito que você se enxerga, que você enxerga a vida? Como que foi tudo isso, né, que você passou? Se você puder abrir um pouquinho aqui. Sim. Bom, como você mesmo falou, foi muito inesperado, né? Foi assim, do dia pra noite, que eu acordei com uma paralisia facial. E eu era muito jovem, né? Eu tinha 23 anos, eu tava vivendo um sonho, que era morar em Nova York. Eu sou formada em moda e decidi passar um tempo lá. E, de repente, né, out of the blue, eu acordei com esse sintoma e, long story short, eu fui descobrir que eu tava com um cavernoma no tronco cerebral. E eu tinha que voltar pro Brasil às pressas pra tirar, como se fosse um emaranhado, aquela frutinha framboesa, sabe? Sim. Só que ele tava num lugar muito delicado, tava entre o tronco e a medula. Tá. Então era uma cirurgia de alto risco, poderia ser fatal. E então tirou meu chão, né? E até porque naquela época eu não tinha nada de ferramenta, de recurso interno pra lidar. Tá. Mas, claro, foi muito difícil, mas olhando pra trás hoje eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu comigo, porque eu só consegui ter essa bagagem que eu tenho hoje, porque eu passei, né, por tudo aquilo. E assim, sem dúvidas, me transformou em todos os sentidos. Eu nasci de novo, não tenho dúvidas. Eu saí daquela cirurgia, uma outra Duda. E me ensinou muito também sobre a minha relação comigo mesma, né? Até eu me identifico muito na fala da Ná, essa coisa de colocar limite, de amor próprio. Eu vejo, poxa, como eu tava desconectada de mim mesma, do meu coração, como eu vivia agradando os outros. E assim, eu tô falando de uma vida. Sim. Assim, né? Eu fui descobrir isso com 30 anos. Então, chegou com 30 anos, eu falei, gente, eu tô vivendo uma vida, assim, entre aspas, errada, sabe? Falei, que vida é essa que eu tô vivendo? Porque à medida que você vai entrando em contato com muitas coisas, e acho que uma das coisas que me ajudou muito nesse processo foi o Theta Healing, que eu fiz uma mentoria de 1 ano e meio, que você olha no subconsciente. E você vê tudo, né? Você vê suas maiores sombras, você vê seus traumas, seus bloqueios, suas crenças limitantes. E eu fui olhando pra isso e eu falei, meu Deus, como que eu vivi tantos anos assim, tão desconectada e sem o meu poder. O meu poder sempre estava na mão do outro. Eu sempre queria agradar todo mundo. Desde você, se eu te conhecesse agora, eu queria te agradar, quanto a minha mãe, sempre eu era a pessoa que queria agradar, que queria ser Que validada. vivia muito pelo outro. Muito também. pelo outro. Eu tenho, não sei se vocês gostam muito de astrologia, mas eu tenho lua em câncer, e canceriana é assim, né? É muito sensível, é a grande mãe, é do sentir. Então isso tá muito em mim, e até hoje é uma dificuldade que eu tenho, né? De saber o limite, até onde que eu posso dar. Porque não é todo mundo que dá pra gente o que a gente merece.
Sim. Né? Então, hoje eu tô entendendo essas dinâmicas de relacionamento, né? Até onde que eu, igual você com seus pacientes, talvez, né? Até Sim. onde que eu posso ir? Que tem um limite, né? A gente tem que colocar. Sim. E então, assim, né, juntando tudo isso, esses anos todos, depois desse evento, né, traumático que aconteceu na minha vida, eu entendi que ele veio pra fazer eu olhar de novo pra relação que eu tinha e tenho comigo mesma, que é a mais importante da nossa vida. Sim. A gente chega nesse mundo sozinho, a gente vai embora sozinho. E eu acho que é isso, né, Du, que você traz muito bonito, que é olhar pra dentro, né? Que te fez parar tudo, sair e olhar pra dentro, que é o que importa. É o que importa. E assim, às vezes, pode até soar um pouco egoísta, mas às vezes eu acho que tem que ser egoísta nesse sentido. Sim. Sabe? Tem que ser egoísta. Porque eu acredito muito que agora que eu tô vendo tanto que eu consegui melhorar e evoluir como pessoa, que eu só consigo ser a minha melhor versão quando eu consigo colocar o limite, quando eu sei falar não, Sim. né? Quando eu me escolho, eu me priorizo, eu sou a melhor filha, mãe, profissional, amiga, tudo. Então, eu não tenho dúvidas, assim, que isso veio pra me trazer o meu poder de volta, que sempre esteve na mão do outro. E até me reconectar, de certa forma, com a minha energia feminina, né? Que eu sempre tava muito no masculino, muito querendo fazer as coisas, atingir os resultados, as metas, até 30 anos ganhar X. Só que, gente, não é sobre isso. Sim. Não é só sobre isso, né? A gente tem que fazer, tem que conquistar, mas a energia feminina é muito também sobre receber, né? Sobre se acolher, sobre parar um pouco, né? E slowdown um pouco, e sair desse piloto automático. Então, eu acho que, assim, é muito, muito nesse sentido. Eu acho que trouxe muito mais consciência da maneira que eu me enxergo e como eu me coloco no mundo. Perfeito. E eu acho que você trouxe uma coisa muito bonita dessa sua mensagem, né? Que você fala, eu entendi que a gente precisa olhar pra dentro pra gente conseguir até ser uma melhor filha, uma melhor amiga, uma melhor... E é isso, né? Porque se a gente acaba não conseguindo se nutrir das coisas que fazem sentido pra nós, o que a gente vai entregar? Seja como médica pros nossos pacientes, seja pros alunos, seja pra todas as pessoas que estão conosco, né? A gente ser fiel a quem a gente nos fortalece muito mais e a gente consegue ser muito mais inteira também nas nossas relações. Em tudo que a gente faz na vida. Eu acho que é muito sobre assim, a gente virar a nossa melhor amiga. Sabe? Eu sou a minha melhor amiga. Ai, lindo isso. Eu sempre penso assim, tipo, eu nunca tô sozinha, eu sempre tô comigo. Como assim eu tô sozinha? Imagina, eu tô comigo. Eu sou a pessoa mais legal do mundo. Assim, pra mim, né? Amei. Não, mas amei. Eu vou começar. Eu nunca tô sozinha, eu sempre tô comigo. Gente, eu sou muito fácil, eu sou legal, sabe? Tipo, aproveitar, sabe? Enquanto eu tenho a mim mesma. Que bom. A gente nunca tá sozinha. E essa sua frase agora de ser a sua melhor amiga me fez até lembrar da Lu, porque a Lu fala muito disso, né? Nos cursos, né? Nas práticas, ela traz muito a ideia de autocompaixão e ela fala algo que eu me falo todo dia, igual isso. Seja a sua melhor amiga, eu falo assim às vezes. Por que eu não tô me tratando com a gentileza que eu ofereço pro outro? Será que eu estaria falando pra minha melhor amiga desse jeito? Super. Né? Porque é isso, acontece uma coisa. Meu Deus! Nossa, porque você. Nossa, Carolina, sabe assim? Eu ia falar isso pra minha amiga? Total. Igual aquela última meditação na Nia que você falou, que eu seja doce comigo mesma. Aquilo também me marcou e eu sempre penso nisso, porque pra gente não ser um segundo. É muito rápido, a gente não percebe, a gente faz isso de uma forma muito inconsciente, né? Mas é isso, a gente não coloca um filtro na mente, é quase que como a gente pega como garantido, né, a nossa amizade, a nossa companhia, e a gente se trata de qualquer jeito, né, sendo que não, eu tenho que me tratar muito bem, porque eu sou a pessoa com quem eu vou passar o resto da minha vida. O resto. Né? Se tem uma relação que é da hora que eu nasci até a hora que eu vou morrer, é a minha comigo mesma. Eu acho que é muito sobre isso, nada tá no nosso controle, todo mundo que tá à nossa volta um dia vai morrer, né?
Os filhos, é que eu não tenho filho ainda, mas os filhos, eles vão pro mundo. Sim. Enfim, nada, gente. Se você para pra pensar, nada tá no nosso conta, só nós. Exato. E se a gente não se sente bem na nossa própria companhia, Exato. né? E eu trouxe um pouco essa questão que você trouxe da amiga da autocompaixão, e eu já vou até aproveitar, Lu, pra te fazer uma pergunta que é assim, como as práticas, né, que você trabalha muito, né, lá na Kavaná, você acha que mudam a nossa relação com o cuidado? Então é isso, a gente praticar mais no nosso dia a dia a autocompaixão, né, a atenção plena. Como você vê o poder dessas práticas no cuidado? Carol, eu acho que, acima de tudo, toda prática ela te traz mais consciência. Tá. E a consciência eu acho que é o início de tudo, né? Então, a gente ter consciência sobre como a gente está, como a gente quer estar, como a gente se sente, como a gente se trata. Então, a autocompaixão, ela começa por aí, né? A consciência, puxa, como que eu tô falando comigo mesma? Então, a meditação, né, eu falo muito isso. Todas as práticas que a gente faz, né, e quando a gente toma a decisão de, não, eu vou começar a meditar, eu vou colocar essa prática na minha vida, eu vou fazer cada dia um pouquinho e tal. O que eu tô trabalhando? Eu tô aumentando essa consciência. E é um treino, né, uma coisa que a gente começa a criar o hábito de quê? De se perceber. Então, independentemente, né, do que cada pessoa está passando, quando ela coloca a meditação na vida dela, ela se dá de presente um tempo de se olhar, de se perguntar, sabe? De entender melhor, né, como que ela tá. Perfeito. E a prática é isso, a prática é uma pequena amostra da nossa vida. Exemplo, eu sentei para meditar durante 3 minutos, aí vem um assunto que eu preciso resolver, mas eu tô irritada com aquele assunto, eu não quero resolver, aí eu começo a tentar olhar para outra coisa, substituir aquilo. E aí eu posso pegar essa experiência que eu tive em 3 minutos e começar a investigar como que eu lidei com aquele pensamento que era incômodo. Como que eu lido com as coisas que aparecem na minha vida que são incômodos? Então, a gente consegue muito autoconhecimento. A meditação ela é muito rica nesse aspecto. Mas, de novo, a gente precisa estar consciente, a gente precisa trabalhar essa consciência para que a gente consiga tirar aquela experiência, né? A Duda, você falou, né, que você se sente num laboratório, né, no começo. Sim. E você sabe que a gente usa uma comparação, né? Meditar é como se nós fôssemos cientistas em um laboratório, né, fazendo experimentos, mas ao mesmo tempo nós somos o objeto que está sendo estudado. Então a gente está dos dois lados. A gente é o cientista que está estudando e a gente é aquilo que está sendo estudado. Perfeito. E eu acho que isso que você trouxe, antes mesmo de você citar o que a Du falou, quando você estava falando, eu já estava visualizando isso. Porque diferente de um processo terapêutico, né, de uma psicanálise, que alguém tá, de uma certa forma, guiando, te falando certas coisas, eu sinto que mesmo que guiada, a meditação é isso, é muito nós com nós mesmos, e aí a importância da gente estar ali naquele momento pra gente conseguir acessar o que tá aqui, né? Porque muitas vezes é isso, não é algo falado por alguém, é algo que a gente conseguiu, e eu acho isso muito legal. É muito demais. Isso é cuidado, né, Lu? Sim. E isso, posso só falar uma coisinha que a Lu falou? Que é muito isso, eu adoro esse verbo, se perceber. Quando você para, né, e você começa a se perceber, cara, você vê que tem um universo dentro de você. Um universo. Tão rico. Tudo que você precisa tá aqui dentro. Exato. Sim. Tudo, nada tá fora. Perfeito. Tá tudo aqui dentro. A gente tem tantas memórias boas, tem tantos insights, tantas reflexões. Eu fico boba de ver com as coisas. Eu escrevo muito, eu sempre gostei de escrever. Depois eu leio, às vezes eu falo, nossa, como que eu consegui entender? Você faz uma análise de certas situações, umas leituras, que você fala, eu fico até orgulhosa, falo, gente, e eu não sou nem psicóloga, sabe? É muito louco que, assim, você consegue ver que tá tudo aqui dentro. Exato. Tá aqui, né? Tá não aqui. Não precisa de alguma coisa tão mágica. Claro né? Que com certeza em casos precisa de alguém te acompanhando, um Sim. profissional, com certeza, mas
existe também o nosso recurso interno, que é Exato. Sim. poderosíssimo, porque tá tudo aqui. Exato. Tem coisas da nossa infância. Às vezes você destrava ali uma coisinha, mudou a sua vida. Você Exato. abriu um business. Verdade, É isso. é Exato. verdade. Destravou um negocinho. Você se abriu pra um amor, você conhece alguém. Perfeito. É né? verdade. É só você olhar e cada vez ir mergulhando, são muitas camadas, né? Sim. São muitas camadas. São muitas camadas. É, É igual descascar uma cebola. Você vai indo E é uma coisa pra vida toda. pra vida toda. Pra vida toda, porque a gente vai se desenvolvendo, a gente vai se transformando. Quem a gente era, né? Quem acordou é diferente da pessoa que vai dormir, né? Então a gente tá o tempo inteiro em transformação. E o tempo todo, se a gente tem essa prática de se perceber, a gente percebe essas mudanças também. Porque em cada fase, em cada ano, a gente é diferente, Sim. né? Então é uma coisa que, assim, é pra vida toda, Total. né? E esse perceber vem muito quando a gente sai do piloto automático. E o que eu vejo que tem em comum aqui nas nossas histórias é o sair do piloto automático, essa consciência, ela veio de uma dor para cada uma de nós. Do diagnóstico, da crise de asma, que era emocional, do AVC, porque quando a gente não pausa, a vida coloca algo no nosso caminho para nos parar. Verdade. Então, Total. quando veio a depressão, e é sobre isso que a Duda estava falando, que às vezes a gente precisa do cuidado, né, de um médico. Então eu precisei do diagnóstico, precisei da prescrição médica, mas quando eu saí da consulta e eu falei, tá bom, eu faço terapia, eu preciso olhar para dentro, era eu comigo mesma. E eu falei até pro meu marido, eu brinquei com ele, eu falei, agora que eu abri a caixinha de Pandora, eu vou até o fim. Porque agora eu quero resgatar a essência da Natália, do que ela gostava, de traumas, do que ela viveu na infância, do que ela gosta. Porque eu nunca me acostumei com a questão assim. Quando eu falei pra minha família, eu estou infeliz na pediatria, foi um choque para eles, porque eles me apoiaram a vida inteira para ser médica, para seguir aquele caminho. E aí, assim, como assim você tá infeliz? E aí eu ouvi também, eu acho que é um mecanismo de proteção, né, dos pais. A minha mãe falou assim para mim, nossa filha, mas você é tão boa pediatra, você estudou tanto, e você tá infeliz? Né? Como assim? Eu falei, eu tô pensando em largar a medicina. Como assim largar a medicina? O que você vai fazer? E aí veio a resposta muito natural assim, eu não sei. Eu só sei que aqui eu não tô feliz. E aí vem outra válvula de proteção deles assim, mas trabalho nenhum vai te deixar feliz o tempo todo. E eu sempre fui essa pessoa da busca do autoconhecimento e da busca, assim, e do inconformismo, do tipo, o que me trouxe até aqui foi o inconformismo, do tipo assim, como assim? Se eu passo a maior parte do tempo trabalhando, se eu não tô feliz no trabalho, a minha vida vai ser isso? Qual o sentido? Eu vou estar sempre esperando o final de semana, sempre esperando as férias, sempre esperando pra me anestesiar com os amigos no final de semana, com o vinho, com algo assim, é isso? Sim. Não faz sentido, né? É só quando a gente pausa e olha pra dentro. Porque quem tá vivendo no piloto automático tá seguindo. Eu já até abri, assim, aqui outras vezes, mas é que isso que você falou, não tem como eu não falar isso também, né? Os nossos ouvintes aqui já devem saber, né, que meu pai é oftalmo e meu pai, uma pressão muito grande pra eu seguir os caminhos, os passos dele, né? E eu ouvia muito isso, não só dos familiares, até o meu pai falou assim, não filha, mas é impossível você ser triste, porque você vai ganhar muito dinheiro. E aí a gente vai, Carol, como vai ser triste? É dinheiro, dinheiro nunca você vai estar triste com dinheiro, você vai estar viajando, você vai estar... E eu pensava assim, mas eu vou ser só então feliz quando eu tiver usufruindo das experiências relacionadas ao dinheiro. Então, uma viagem, uma compra. Será que eu quero isso? E eu acho
isso é que quando você me trouxe isso, me veio muito isso, essa frase, sabe? Não, mas é impossível, com dinheiro você vai ser feliz. E eu ouvia isso não só desse lado, né, desse familiar, né, nessa intenção de você precisa ir por esse caminho, vai, como também colegas médicos. Nossa, seu pai tem clínica, você sabe que começar na oftalmo é muito difícil, né? Os aparelhos são muito caros. Eles falavam pra mim, você vai abandonar. E é essa ideia disso, né? Do abandono, do né? Sendo que assim, no fundo, não fui eu que construí isso. Não fui eu que escolhi isso, né? Em nenhum momento. Eu fui colocada ali, né? E até pegando também esse gancho, que eu achei muito legal, que vocês duas falaram algo que também acendeu algo em mim, que foi, sim, né, nós, né, como profissionais, sendo médicos, ou qualquer, né, papel que a gente esteja exercendo no cuidado, não só como médicos, mas é isso, cabe a nós orientar, cabe a nós, muitas vezes, diagnosticar, cabe a nós muitas coisas, né, quando a gente fala no papel do cuidado, mas muito, e eu digo não só muito, como eu diria a maior parte, é o paciente. E a Ana vai falar isso maravilhosamente bem, né? Não é uma sertralina, uma fluoxetina, ela vai ajudar até um certo ponto, mas a maior parte é a pessoa, são os hábitos, como a Du também trouxe maravilhosamente bem, são traumas, é o voltar pra dentro, é o entender, e esse é o cuidado que eu acredito, que eu exerço, que é isso. Estou com ansiedade, estou com uma depressão, estou com algum problema. Tá, cabe a mim ajudar até certo ponto, mas o que nós duas podemos propor pra melhorar o todo? Porque não vai, não existe, não é um milagre, né? A gente tem que voltar, e a importância, eu acho que é até por isso que faz tanto sentido estarmos todas aqui, falando não só o que fez vocês, né, mudarem a forma como que vocês se cuidavam, né? Nesses problemas que vocês tiveram de saúde, como também vocês hoje também profissionalmente exercem isso maravilhosamente bem. Então, eu queria que você trouxesse para nós um pouquinho, né? Na medicina do estilo de vida é falado muito sobre mudança de hábitos, né? Que é um pouquinho isso também que a gente tá falando. Como você vê o papel da mudança de hábitos nesse autocuidado, né, nesse cuidado profundo? Sim. É algo fundamental, Carol, porque voltando lá no meu diagnóstico, a medicação, ela é um meio, ela não é o fim. Então, quando eu iniciei a medicação, você sabe que aquilo ali é um tratamento e ele tem um prazo, não necessariamente você vai usar a medicação pro resto da sua vida. E a intenção ali da depressão é você não usar pro resto da sua vida. Então você tem que ter uma base muito sólida pra, eu digo até uma caixinha de ferramentas pra você se suprir quando aquela medicação não estiver mais ali. Porque ela é como, digamos assim, uma muleta. Quando você machuca o seu pé, você usa a muleta por um tempo até você conseguir fazer a fisioterapia e você conseguir andar normalmente. E é isso, a medicação. É assim que eu vejo, né? Perfeito. E foi assim que ele me trouxe, esse psiquiatra. E aí eu fui percebendo que algumas bases pra mim foram fundamentais. Eu sempre gostei muito de atividade física. É um dos pilares da medicina do estilo de vida. E eu me supri muito da corrida, do yoga. Isso tava o tempo todo na minha rotina. No começo foi difícil, porque nem prazer em voltar a essas atividades eu tinha. Então, a gente precisa, neuroquimicamente mesmo, esperar um pouco a medicação fazer efeito para você conseguir ir retomando as coisas que você já gostava de fazer. Perfeito. Isso é muito... Deve ter sido difícil. Muito difícil, porque... Eu acho que você não se reconhece. Não me reconhecia, Duda. Assim, de verdade, essa é a palavra. Eu falava assim, gente, quem sou eu? Cadê a Natália? Nessa busca, eu já tô há 18 anos com o meu marido, né? A gente tá junto há 18 anos. E eu falei pra ele sobre esse medo de... Eu falei, olha, eu tô com medo de redescobrir a Natália em essência, porque eu nem sei mais quem eu sou. E eu não sei se você vai estar comigo quando eu resgatar. E foi muito bonito, porque a gente tava no parque nesse dia, ele falou assim, o que eu mais quero é que você resgate essa Natália, porque foi ela que eu conheci. Ela tá aí dentro. Você vai resgatar. E é muito isso. Então, eu
retomei e coloquei coisas na minha rotina que me alavancaram, que serviram ali de suporte para todo o tratamento e para pós-tratamento. Perfeito. Foi aí que eu comecei a estudar sobre a medicina do estilo de vida e os pilares, né? Que são sono, alimentação, atividade física, manejo do estresse, manejo de substâncias tóxicas e relacionamentos. Ali, a base, você tem que ter uma rede de apoio. Então, acho que para todas nós aqui, para os momentos difíceis que a gente passou, a gente tinha as relações são muito importantes. E aí, indo nessa busca, para mim, eu já tinha feito o efeito das medicações, eu estava melhorando, e eu ouvi uma coisa muito, muito legal do meu psiquiatra numa das consultas. Ele falou assim: Nath, você floresceu. Você tá buscando, né? Você buscou na medicina do estilo de vida. Eu falei, eu vou começar a pós-graduação. Encontrei a pós-graduação do Einstein, que é medicina do estilo de vida e coach de saúde. Entrei na pós. Gente, foi a minha virada de chave. Porque eu falei, essa é a medicina que eu acredito. Então não é que eu não queria mais ser médica. Eu só não tava feliz com aquela atuação que eu tava fazendo. Não combinava comigo. E aí eu percebi que essa transformação minha poderia se transformar no cuidado das pacientes. Eu já tinha esse olhar, só que eu não percebia. Então, nas consultas da pediatria, quando chegava a família, né, a mãe com o recém-nascido, então na primeira consulta, a primeira pergunta que eu fazia era: como você está? E a mãe sempre respondia: não, ele tá bem, tá mamando, a gente veio saber se tá ganhando peso. Eu falei, mas eu não perguntei do bebê, eu perguntei de você. Como você está? Sabe o que acontecia? A mãe começava a chorar no consultório. Porque era isso, gente. Era intrínseco meu saber que pra pessoa cuidar de alguém, ela precisa se olhar. E aí eu comecei a perceber, com a pós-graduação, que a minha atuação ela era além da pediatria. Eu poderia continuar atuando na pediatria, mas para uma criança ter saúde, para uma criança ter bons hábitos, para uma criança, quem que ela vai ter como exemplo? A família. Então não tinha como eu falar assim, olha, ele precisa comer melhor, se os hábitos dos pais não fossem aquele. Olha, precisa ter rotina do sono, precisa dormir para ele ficar bem, para ele, enfim, se a rotina dos pais não acontecia. Então eu percebi que os meus pacientes, eles não eram a criança em si. O reflexo iria acontecer na criança, mas eu precisava olhar para o adulto. Perfeito. E foi aí que nasceu a Jornada Lotus. Primeiro nasceu como mentoria. Eu mentorava mulheres porque elas começaram a surgir para mim com as mesmas dores que eu tive. Vieram para mim muitas profissionais da saúde, já com sintomas de burnout, trabalhando horas e horas, correndo atrás, parecendo aquela rodinha de rato, correndo atrás do dinheiro, ganhando muito dinheiro, gastando muito mais dinheiro, porque ela quer suprir algo que é interno, né? Enfim, com a rotina toda bagunçada, ganhando peso, sempre exausta, sempre doente, imunidade ruim. E aí, gente, a medicina do estilo de vida, eu acho que é tão lindo, porque ela é quando a gente prepara o solo para as flores começarem a nascer novamente. É de dentro para fora. Então, não é sobre uma medicação, não que não precise dela em alguns casos, não é sobre um suplemento, mas quando as pessoas vêm para mim, eu falo, gente, vamos cuidar primeiro da base? Eu não tô, porque hoje é um pouco assim, né, na maioria dos casos, assim, eu não tô dormindo, remédio para dormir. Eu não tô conseguindo me concentrar, é porque você tomou remédio para dormir, então toma um remedinho para sua concentração melhorar durante o dia, para você ficar alerta. Nossa, tô ansiosa, não tô sabendo lidar com esse sentimento. Toma uma medicação. Gente, vamos olhar para a base? Como que tá a sua alimentação? Você tá dormindo? Você tá descansando? Como que você faz para manejar seu estresse? Você tem contato com meditação, com olhar para dentro? Você faz terapia? Você busca olhar para você? Então, foi a coisa mais bonita que eu vi, porque eu falei, essa é a medicina.
Exato. Isso é voltar para a medicina um pouco ancestral, um pouco daquilo que a gente Tá. não deveria ter perdido nunca, né? Porque hoje a gente está na era da medicalização, do imediatismo. Exato. E mudar hábitos não é imediato. Exato. Leva tempo. Leva tempo. É um processo. Aquilo dos 21 dias não são 21 dias, né? Mas assim, você precisa começar. Você precisa começar e entender que aquilo tá te fazendo bem, que aquilo é uma recompensa e aquilo vai se transformar num hábito, sabe? É muito isso. Perfeito, Ná. E eu acho que eu até me emocionei, assim, com você falando, porque eu acho que é isso. E eu acho que Deus une as pessoas certas. E é muito engraçado, porque eu lembro, até trazendo, né, um pouco do nosso... Eu lembro que eu subi com você no elevador, no nosso primeiro encontro, e eu fui por um caminho também não tradicional, né? Eu não fiz residência médica, eu escolhi fazer uma pós-graduação em psiquiatria, vou começar agora um curso de psicanálise. Eu fiz o que coube pra mim, né, naquele momento. E aí, nós médicos tem muito daquilo do estigma, do que vão pensar, do que, né, meu Deus, tal. Aí eu subi com ela virou pra mim e falou assim, tem um conhecido meu que tem uma clínica aqui, alguma coisa assim. Aí eu já pensei, nossa... Aí eu falei assim, deixa eu perguntar o que ela é, né? Aí ela falou que era formada, tinha feito residência na Santa Casa. Eu falei, nossa, meu Deus. A gente, por isso que quando eu sento nessa cadeira, eu falo sem títulos, porque é isso. Olha o que o título dela, entre aspas, me trouxe uma coisa tipo, nossa, ela deve ser uma pessoa que julga quem não faz. Quando no fundo, o nosso cuidado ali, e eu acho que aí também da nossa conexão, a gente acredita num cuidado muito parecido. Sim. Né? Tanto que você tá me trazendo a sua experiência, né? Tanto pessoal como no consultório, e eu tô falando, realmente, é esse o cuidado que eu acredito. Tanto que mesmo eu sendo da área da psiquiatria, atuando na área da psiquiatria, eu trabalho muito mudança de hábitos. Sim. Porque eu acredito, como a Ana muito bem falou, não adianta, é um band-aid. E, óbvio, como também você muito bem também pontuou, tem momentos que vai ser necessário a medicalização. É isso, preparar o solo. Às vezes vai precisar de um adubo, às vezes vai precisar de algum, né, pra florescer algo. Exato. Às vezes está num nível, que é o que você mesmo trouxe, que você não está com forças pra nada. Então, aí tá o papel. Mas também a necessidade da gente mudar o todo, porque como também a Du trouxe muito bem, somos aqui dentro o universo. Sim. Aqui tem tudo que a gente precisa. Então a gente também tem que se conectar com nós mesmos. Sim. E aí, trazendo até um pouco pra você, o seu cuidado começou muito também, né, pelo que você traz na sua história, como uma reabilitação física, né, pós esse AVC. Como foi que você percebeu que a sua experiência podia servir de inspiração para outras pessoas e que você começou a pensar nessa ideia de criar uma comunidade, criar a Bloom? Se você pudesse contar um pouquinho para nós. Sim. Eu acho que começou de um lugar, assim, muito vulnerável, que eu me coloquei há uns 10 anos atrás, quando eu abri o Instagram. Eu comecei a minha conta num perfil, assim, totalmente pessoal, tinha zero intenção de virar a minha carreira, e eu sempre fui uma pessoa que adorei dividir coisas, sempre fui aquela amiga que tinha dica de maquiagem, dica de restaurante, dica de viagem, tá muito em mim. E eu comecei depois que eu sofri o AVC, eu tive a paralisia e tal, foi uma jornada de muito, acho que é um resgate muito grande, assim, de amor próprio, porque eu, por muitos anos, não fui a minha melhor amiga, por muitos anos eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia, eu não gostava, né, de quem eu era, porque é isso, né, a hora que, quando mexe alguma coisa com o nosso rosto, é a nossa identidade, né, de certa forma, foi uma mudança de identidade. Como eu disse, eu renasci e eu tive que aprender a conviver comigo do jeito que eu era, do jeito que eu fiquei, na verdade. E é que hoje, graças a Deus, digamos assim, que eu tô com o rosto muito melhor, mas eu já fiz 10 cirurgias
pra chegar até aqui. Então eu fiquei com o rosto muito torto, muito desarmonioso. Existe essa palavra? Existe. Não tava em harmonia, então eu fiquei com a paralisia do lado direito. Então meu lado esquerdo todo era muito puxado. Então eu, enfim, eu fiz várias cirurgias, várias técnicas pra conseguir ter um rosto mais harmônico. E isso envolveu, como a Ana trouxe, muita coragem e muita resiliência e muita força pra eu aguentar esse caminho que era muito difícil, sabe? Porque era num momento da minha vida que eu tinha 23 anos e eu lembro que isso foi mais ou menos dos 23 aos 30. Tá. Então eu lembro que era numa fase que estavam todas as minhas amigas se casando, tendo filho, Sim. construindo empresa, ficando milionária. E eu assim, quem eu sou? O que tá acontecendo? Morria de vergonha de tirar foto, morria, não queria aparecer. Eu não tive depressão, nem ansiedade, mas eu acho que eu cheguei perto, assim, de ter. Mas não tive diagnosticado, eu não, nem precisei procurar um psiquiatra ou nada. Mas eu lembro, assim, de me sentir muito sozinha, de querer ficar muito recolhida, de ter muita vergonha. Então, eu acho que chegou um momento que eu fui entendendo que essa minha ferida, ela começou a se tornar a minha força. Eu falei, não, isso aconteceu comigo por alguma coisa tá aqui. Eu preciso, de certa forma, acessar, encontrar. E eu comecei a dividir isso no Instagram. De novo, assim, mas muito timidazinha. Eu lembro que eu gravava um vídeo de 1 minuto, demorava 5 horas. Muita vergonha. Não, tinha que achar o melhor ângulo, que assim não tá bom. Eu me criticava muito. Queria que tudo fosse perfeito. Eu queria esconder. Eu queria esconder uma coisa que era nítida, né? Não tem como se esconder. E eu entendi que essa cicatriz, pra mim, na época, ela era feia, mas hoje, assim, eu acho ela muito bonita, que faz parte da minha história. É quem eu sou. Então, eu acho que veio muito desse lugar, dessa vulnerabilidade, de abrir. E, de certa forma, eu acho que as pessoas começaram a se sensibilizar com a minha história e com tudo que eu tava vivendo. E eu comecei a dividir tudo isso. E, de repente, a coisa foi crescendo. É curioso que eu tô com o meu Instagram, digamos, como profissional há uns 5, 6 anos. Uns 5, 6 Eu anos. achei que era mais, Du. Profissional mesmo, uns 5, 6 anos. Entendi. Assim, a fazer publicidade, era um trabalho mesmo. Só que eu nunca tive, assim, uma coisa, nossa, viralizou, ganhando não sei quantos mil seguidores, mas eu sinto que eu tô numa constante evolução, sabe? As pessoas estão chegando, elas estão, assim, se encontrando ali no meu perfil, na minha fala, no jeito que eu comunico. E eu acho bom, porque, assim, eu fico pensando, teve uma vez que eu fiz um vídeo e eu, assim, escancarei tudo que aconteceu. E, de novo, daquele lugar que eu era muito tímida, morria de vergonha. E ele, não sei se ele chegou a... É que eu nem sei qual que é o parâmetro que você fala pra viralizar, mas ele deu mais de 300 mil visualizações, não sei. E eu lembro que eu não queria olhar o Instagram, eu não queria abrir, eu não sei o que aconteceu. Foi uma coisa assim, eu acho que eu me esvaziei tanto pra colocar tudo, que eu não tinha mais o que dar. Eu não consegui nem responder mensagem. E eu recebi mensagens lindas, super acolhedoras. Só que eu nunca tinha entrado em contato com isso. Que às vezes a gente, eu quero viralizar, eu quero crescer, não sei o quê. Só que você tem que sustentar. Não é fácil você lidar. É muita energia chegando, é muita gente, muita pergunta. As pessoas querem saber, elas querem mais, elas querem as dicas. Uma vez eu lembro que eu recebi uma mensagem, assim, muito fofa, mas eu até fiquei um pouco assustada. Falei, Duda, eu quero tudo da Duda, eu quero lives, eu quero cursos, eu quero o canal do YouTube. Daí as pessoas começam a querer. E eu tô dizendo isso, naquela época, eu não tinha um tanque tão cheio, eu não tinha aquela camada de gordura. Recurso interno, né? Não tinha pra aguentar aquilo. E eu lembro que aquilo me chamou muita atenção. E era uma ferida que, pelo que você traz, ainda estava muito aberta. Muito aberta. Né? Muito Foi um aberta. processo até Muito você aberta. estar nesse momento que você tá hoje, Muito né? Pelo aberta. que você fala. Muito aberta. E eu lembro certinho que aquele vídeo que eu gravei,
que eu demorei 5 horas para falar 2 minutos, que era contando o que aconteceu comigo, tudo. Hoje, né, que eu sou mais madura e que eu consigo olhar, ele veio de um lugar que eu queria agradar as pessoas, porque elas me pediram. Ai, me conta mais, conta a sua história, o que aconteceu? Sim. Não veio daqui. Hoje, se eu ligo a câmera e vou contar a minha história, juro, eu acho que eu gravo em 2 minutos e não gaguejo. Porque tá aqui. Exato. Tá, assim, eu consegui elaborar. Uhum. Vocês se identificam com isso também? Me identifico muito, porque a Carol trouxe essa questão da área médica e do julgamento. Primeiro que quando eu tava na residência, era tipo, eu recebi a plaquinha de R2 blogueira. Aí eu nunca sou, assim, foi super elogio, né? As pessoas gostavam que eu postasse ali algumas coisas. Mas eu acho que na transição da gente se despir e deixar pra trás aquilo que já não nos serve mais. Então, pra você se despediu da Duda que você se olhava no espelho e reconhecia. Era uma outra Duda. E você agora tá se mostrando pro mundo de uma outra forma. Foi na minha profissão, digamos assim, porque eu tava me mostrando de uma outra forma. Então você é apontada, você tem medo de julgamento. Eu também não tava. Uma dor muito, acho que similar, foi assim, na época que eu não sabia ainda o que eu queria. Eu sabia que eu não queria pediatria, mas, nossa, e aí, o que você vai fazer? Não sei. Então, eram os amigos todos bem-sucedidos, crescendo na profissão. Tinha muito a questão do Instagram. Ó lá, médica que vai fazer, sei lá, a dancinha, né? Nunca fiz, mas assim, é isso que eles falam, né? Ah, você vai começar a falar agora no Instagram? Mas o que você vai falar? O que é isso que você faz? Então, isso dá um medo. E é como a gente expõe as nossas vulnerabilidades, né? Num momento que ainda não tá... Eu não conseguia falar. Quando eu tava largando a pediatria, eu me forçava para agradar e fazia vídeos sobre pediatria. Quando eu olho aqueles vídeos, primeiro que eles estão arquivados, eu olho aqueles vídeos, eu falo assim, cara, o que eu tava fazendo? Eu nem me sentia à vontade de falar na câmera. Porque não é a autenticidade, não é o que vem de dentro. Total, é muito isso. E muito eu gostei disso que você falou, porque é justamente isso, é a transição. E às vezes essa transição, ela pode levar anos, e tudo bem, fica quietinha. Vai se entendendo, porque da hora que você se entende, você fala, nossa, eu tô mais pronta do que nunca. Exato. A gente não precisa apressar nada, né? Tudo tem seu tempo, Tudo. né? Sim. Tudo tem o tempo de desenvolvimento, né? Tudo. Perfeito. Ai, gente, amei, maravilhoso. Maravilhoso. Realmente é isso. E é isso, eu acho que quando a gente fala, né, das nossas dores, e às vezes a gente até se coloca num certo lugar de vulnerabilidade, se abre mesmo, a gente gera conexão, né? Sim. E aí, isso explica o seu crescimento, o sucesso, porque embora, né, hoje você já tenha mais conforto, mas de uma certa forma você também tá se colocando nesse lugar, né, de vulnerabilidade, no sentido, gente, olha tudo que eu passei, olha como foi, não foi fácil eu estar aqui, hoje vocês estão me vendo aqui, mas olha que, né, então embora você esteja mais pronta pra falar sobre isso, não deixa de trazer uma dor, um sofrimento, né, ali, e eu acho que é muito disso, né, a gente se conecta, nós humanos, e aí entra sobre várias coisas que a gente já falou aqui ao longo dos episódios, que é isso. A gente se conecta, nós humanos, pelas emoções, pelos sentimentos, por isso aqui que tá acontecendo. Nossa, eu me identifico com isso que você falou, eu me identifico. É essa conexão, né? E foi até voltando, quando eu virei pra Ná e falei assim, nossa, Ná, eu achei que você ia me julgar. Eu falei isso pra ela. Porque eu sou dessas, eu já jogo a bomba. Eu conheci ela 1 minuto. Ai, Ná, eu faço, mas eu já fui me justificando quando ela virou no fundo e falou assim, amiga, por que você tá falando isso pra mim? Você não tem que me... E é isso, a gente vai já formando, né, meio que armaduras, né? Então é isso, tanto que é isso, quando você, assim como você abriu, eu não sabia se eu ia fazer pediatria, se eu ia continuar. Eu lembro que quando na época do final do 6º ano de medicina, né, que é o último ano, eu descia até pelas escadas, eu não gostava de encontrar ninguém no elevador do meu prédio, porque eu nasci no meu prédio há muitos anos e todo mundo me conhece, os vizinhos são tudo amigo, os vizinhos vão ouvir aí, gente, desculpa, mas é a verdade.
E aí ficam perguntando, eu sei que não é por mal. Não O é. que você vai fazer? Ah, você vai trabalhar com seu pai agora, né? Mas aquilo, gente, era algo tão ansiogênico pra mim. Porque eu brincava até com as minhas amigas, eu falava, gente, elas estavam estudando, né, pras provas de residência, eu falava, pelo menos tá difícil. Não tirando, né, o momento que vocês estão passando, tá difícil. Mas pelo menos vocês, eu fazia essa analogia com elas, vocês estão remando no barquinho, mas vocês sabem pra qual ilha vocês querem ir. Fica um pouco mais fácil. Eu sentia, e eu falava isso, eu até fiz essa analogia pra minha psicóloga na época, que eu falava assim, eu estou no meio do mar e eu não vejo ilha nenhuma. Eu não sei pra onde eu quero remar. Eu não consigo. Aí eu vejo, às vezes eu visualizo uma ilha, aí eu visualizava a oftalmologia como uma ilha, e aí já com castelo, já com a ilha já pronta, já com luz, com água, falava, não. Aí tinha momentos que eu falava, não, é melhor eu ir pra aquela, já tá pronto, né? Vou remar pra lá. Aí eu olhava e falava assim, mas será que eu quero morar nessa ilha? Aquela ali parece que vai me preencher mais, que era a psiquiatria, que bate mais sol, que é mais, né? Sim. E é isso, mas é difícil. É muito difícil, é um processo. É. Vocês muito bem Eu falaram. acho que, não sei, achismo, tá? Mas eu acho que toda pessoa, em algum momento da profissão, a gente tem essa dúvida. Será que é isso? Será que eu tô no caminho certo? Eu tive muito isso, até porque a gente pensa, criadora de conteúdo, influenciadora, enfim, essa profissão é muito nova, não tem faculdade, não tem curso, ninguém ensina. Exato. Se aprende como? Vendo, fazendo, errando, às vezes, infelizmente, se comparando. E eu tive vários também. Até hoje eu tenho. Sim. Até hoje vem. Mas será que é isso mesmo? Será que eu quero passar o resto da vida abrindo Instagram e TikTok todo dia? Será que é isso? Eu fico, né, fazendo essa pergunta. Porque é uma coisa que tá começando a me incomodar. Sim. Eu todo dia, de certa forma, ver a vida do outro. Já, né, não sei, é que eu sou muito questionadora. Sim. Mas eu acho que aí também é a importância, de você ser também questionadora no sentido, será que tá legal? Será que todo eu tô dia, confortável? Porque às vezes eu falo, não, eu só tenho que fazer uma coisinha no Instagram. Aí você abre, aí você vê fulana, aí você vê isso, de repente fala, mas eu não queria ver nada disso. Eu acho que tira muito do momento presente. Exato. E eu falo, mas será que é isso que eu quero pro resto da minha vida? Eu tô achando que não. Mas aí a importância do autoconhecimento e da gente estar trabalhando E é igual, nisso, né? igual você passou naquele período, você não sabia. E eu, de certa forma, tô nesse, eu não sei, e tá tudo bem. Tudo bem. Só vai olhando, né? Só vai olhando, Exato. exatamente. E vai tendo essa sensibilidade Vai de estar ali. O corpo dá sinal. E isso é um sinal pra mim. A hora que eu olho, abro o Instagram e já vejo alguma coisa do outro. E, gente, a gente tem gatilhos, não adianta. Mexe. Tem, claro que mexe. Eu tô doida pra ir pra Nova York. Eu vejo alguém em Nova York, eu fico mal, claro. E minha vida é incrível, só que eu fico mal. Falar como eu queria estar lá. E isso tá começando a me incomodar. Isso acontece o quê? 10 vezes por dia? E é uma coisa que... Então, assim, eu tô olhando, isso tá me incomodando. E tá tudo bem, eu não sei. Não sei o que será, mas eu sei que aí tem coisa. Sim. Exato. E é isso muito que a gente tá falando aqui. Isso é cuidado e a importância de se deixar também incomodar e se deixar com aquela dúvida, com aquele incômodo em stand-by no sentido, tá meio estranho isso que eu tô sentindo, vou deixar por aqui, mas vou trabalhar isso. Sim. Isso. E é isso que a gente tá... Porque Mas eu acho que essa toda... é a diferença da gente que tá conversando aqui, de olhar pra... Eu vejo a maioria das pessoas. A Duda colocou assim, eu acho que todo mundo passa por um momento. Eu acho que sim. Mas muita gente varre pra debaixo do tapete e fala assim, deixa seguir assim. E vida que segue. Porque não é todo mundo que tem a coragem de, E às vou vezes, desviar. eu acho que se a pessoa não tem ferramentas, né? Eu acho que a gente, né, ao longo da nossa vida, assim, de acordo com as nossas histórias, a gente desenvolve muitos mecanismos, né? De como lidar com as coisas, né? Uma coisa me incomoda, então o que eu costumo fazer com aquele incômodo, né? E a gente vai criando, e eu acho que uma coisa que é interessante é a gente se abrir. Puxa vida, como que eu lido? Como que eu lidei até hoje? Será que eu posso experimentar, lidar com isso de uma forma diferente? Né? Tirar um pouco do julgamento, né? Se abrir. E, sabe, se abrir. De novo a gente volta na história do cientista, né? Do laboratório. É um laboratório, deixa eu explorar, deixa eu ver como que eu posso fazer diferente dessa vez. Deixa eu fazer um ajuste aqui. Será que
preto ou branco, né? Ou tem, né, as nuances, né? Até chegar lá. Então, o que eu posso fazer, né? E assim, testando aos poucos. Mas eu acho que é isso, você trouxe perfeitamente isso, Lu, e eu acho que o que fez com que a gente esteja hoje aqui, cada uma com a sua história, cada uma com a sua experiência, é que a gente teve a dor, a gente teve o sofrimento, e a gente teve realmente a coragem, trago também essa palavra, de acessar, porque o acessar e o olhar pra dentro, muitas vezes, é desconfortável. Não é lindo, maravilhoso olhar pra dentro. E a gente buscou, e é um processo, como a gente mesmo já falou aqui, ativo, é um movimento. Sim, é um Todo movimento. dia a gente acorda e tenta, na correria da vida, tirar tempo pra tentar ouvir aqui. Porque é isso, eu vivi por anos no modo automático. Eu falava pra todo mundo, vou fazer oftalmologia. Que você vai ser? Eu não falava nem que ia ser médica. Eu entrei na faculdade o primeiro dia, o que vocês vão ser? Ao invés da minha resposta ser médica, vou ser oftalmo. Aí todo mundo olhando assim, gente, mas ela tá no primeiro dia da faculdade. Porque é isso, eu já fui no fim. Entendeu? Isso. Eu não tava no processo, eu tava já lá, na No clínica objetivo, do meu pai, trabalhando, me visualizando naquele lugar, sendo que eu não estava me permitindo viver, Exato. entender, Viver amadurecer o processo. E hoje, no meu dia a dia, eu tento cada vez mais tentar achar formas de, durante o dia, de acessar, né? Às vezes que seja dirigindo, que seja em algum momento, que é o que você muito bem, maravilhosamente vem me ensinando, Lu. Que é isso, da gente ter, no momento do nosso dia, esse movimento de estar sempre em conexão, porque como a Du também trouxe muito bem, tá aqui. Mas se a gente, com tanto ruído, é o que eu falei no episódio com a Cacá, com tanto ruído, como a gente silencia e olha pra dentro? E aí seria outra discussão. Mas o que eu falaria pra vocês, meninas, assim, até pela vivência de vocês, assim, pras pessoas que estão nos escutando lá de casa hoje, o que vocês, cada uma com a sua bagagem, com a sua experiência, falariam que foi uma das coisas que mais mudou a vida de vocês no sentido do autocuidado? O que vocês indicariam? Se a pessoa vai começar hoje, vai falar assim, vou sair desse podcast com uma prática, fazendo algo, mudando algo. O que pra vocês faz mais sentido? Silêncio. Prático de silêncio. Acho que tudo começa, né? Silêncio, pausa, silêncio. Olha pra dentro, fecha os olhos. 1 minuto que seja. E começa a se ouvir, se escutar. Você vai ver, tanto de coisas, né, que a gente pensa, que a gente sente. Quantas camadas a gente tem aqui dentro, a sensação do corpo, né? A Lu fala muito disso. De sentir, de olhar mesmo ao nosso redor. Eu acho que tem muita gente que não tem ideia de quem é. Como, né, você falou. Fica no piloto automático, não tem noção de nada, Às vezes não sabe nem o que gosta de comer. Tipo, às vezes eu vou em restaurante e tem amigos que falam, não, assim, não tô julgando. Juro que não é um julgamento, é só uma análise. Fala, amiga, escolhe pra mim. Eu falo, mas gente, calma, você vir num restaurante, um momento seu com as suas amigas, você não quer nem escolher o que você quer comer, o que você quer se dar, o que você quer se nutrir. Juro, parece pequeno, mas começa daí. Exatamente. O que eu quero hoje, né? O que meu corpo quer hoje? O que ele tá pedindo? Sei lá. Qual sabor? Qual sabor? É um textura? macarrão ou é uma salada? Né? Será que eu quero ser mais saudável ou eu quero, comer um hambúrguer, tá tudo bem. Mas eu acho que... Gente, não precisa de grandes coisas. É o básico bem feito. Silenciar. Escrever. Tá. Se teve uma coisa que eu coloquei, né, que hoje a gente chama, né, o journaling, e você escrever de manhã, confesso, não são todos os dias, tá, que eu escrevo, mas todas as vezes que eu tô em algum momento da minha vida que, sei lá, eu não sei pra que lado seguir, ou que eu tô passando por um desafio, ou que vem muitos pensamentos, porque às vezes eu medito, mas às vezes até na meditação, cara, é tanto pensamento que eles vêm e que você não consegue. Tá bom, tá vindo muita coisa. Esvazia escrevendo. E assim, escreve. E não lê.
Pega uns anos depois e vai ler, porque você vai começar a entender que tinha um caminho ali. Eu peguei escritas minhas de 2022 e era muito isso, assim. Cara, pra que lado você quer ir? Eu não sei. Eu só sei que aqui eu não quero ficar. Quando que eu decidi ser médica? Por que eu decidi ser médica? Cara, eu gosto de cuidar, eu gosto de olhar pra saúde, eu gosto de... Tava ali escrito. Tava lá. Tava escrito. Tava dentro. Tava Veio de dentro. você, né? Veio de mim. E eu acho que a Duda trouxe uma coisa muito interessante, que é isso de quando você se conhece muito bem, e quando você se escuta, você parou, você se escutou, você escreveu, você começa a fazer as coisas porque você quer, e não pelo outro. Até o cuidado dessa questão de hoje em dia, sei lá, você quer... Tá todo mundo na internet, no Instagram, nossa, corpos maravilhosos, as pessoas todas saradas e não sei o quê, e isso vai te dando gatilho, isso pra mim é um gatilho, tá? Acho que pra toda mulher, gente, desculpa. Em Exato. algum nível, E aí... né? Em algum nívelzinho todo mundo acha que tem. Exato. Tem como. Sabe qual é o momento que hoje, eu tô ficando cada vez mais satisfeita com o que eu olho no espelho? E não é porque eu tô seguindo uma dieta, não é porque... É porque eu simplesmente tô me respeitando. Então, tem dias que eu acordo e que eu não dormi muito bem, e eu entendo que aquele dia eu preciso de uma caminhada no parque. Não vai dar pra eu fazer um HIIT na esteira. Não vai dar pra eu puxar um ferro, fazer a musculação com toda a força do mundo. E aí eu falo muito sobre isso, que é do nosso ciclo hormonal, né? Nós somos cíclicas, nós mulheres, então os nossos hormônios estão aí pra mostrar que a gente não é a mesma, né? Durante várias fases. E é muito no mês. bonito quando você sintoniza, né? É muito bonito, porque você se escuta. Você consegue se olhar com mais gentileza, né? Exatamente, não é sobre, as pessoas que não entendem sobre os hormônios, não precisa, você só se escuta. Cara, eu não tive uma boa noite de sono. Eu vou lá me martirizar na academia porque eu quero o corpo perfeito? Ou você vai ser gentil com esse corpo que você habita e nisso ele vai te responder sendo gentil com você também? Não, e você acaba gerando até mais cortisol, né? Indo na academia nesse estado. Exato. Você faz o efeito contrário. Você faz o efeito Melhor contrário. você ficar dormindo, descansando. Você tá o tempo todo jogando contra. E é uma coisa que tá dentro de você. Então, Você não tá se respeitando, você não eu tá acho, se acima de tudo, respeitando. né? Então, escrever e se olhar, se escutar. É Perfeito. isso. Eu acho que uma coisinha vai ligar na Vai outra. ligar né? na outra. Vai Fica em ligando. silêncio, pausa, Silenciar, escreve. Agora a Lu vai escrever. trazer o... Ela vai amarrar. A cerejinha do bolo. Bom, eu penso muito na autocompaixão. Pra mim foi uma prática que realmente mudou minha vida. Eu era uma pessoa, né? Porque a meditação, ela entrou na minha vida naquele momento da crise de ansiedade, mas ela foi se desenvolvendo muito, né? A Kavaná, ano que vem vai fazer 10 anos. Nossa, Lu. Foi em 2016, né, que eu abri a Kavaná. E assim, foram muitos momentos, né? Até eu descobri o mindfulness. Então, aí dentro do mindfulness, na minha formação, eu descobri a autocompaixão, né? E a autocompaixão foi, de fato, assim, foi muito transformadora. Porque o primeiro retiro de silêncio que eu fui, a professora falava assim, eu ficava o dia inteiro, né, na minha cabeça, gente, eu tô aqui, eu tô em Joshua Tree, no retiro, no centro do retiro e tal, e assim, minha cabeça não para, eu lembrava de tudo que eu tinha esquecido de fazer, de mandar mensagem, de resolver, e eu ia ficar 7 dias sem celular, e eu ficava assim, e a professora, né, a condutora lá, ela falava, gente, prestem atenção em como vocês falam com vocês mentalmente. E aí, no segundo dia, virou uma chave que eu falei assim, não vai dar, Luísa. Se você ficar falando assim, não vai dar. Não vai durar. Não vão durar 7 dias. E pra mim foi muito isso. Tanto que depois que eu saí daquele retiro, eu fui direto buscar o curso de Mindful Self-Compassion, que eu falei assim, nossa, eu preciso disso pra minha vida, porque eu sou muito crítica, né, eu tô o tempo inteiro me criticando mentalmente, né, uma coisa que eu falo, uma coisa que eu faço, ou uma coisa que eu deixei de falar, enfim. E a prática de autocompaixão, eu vejo como ela é transformadora na vida de muitas pessoas, porque aquilo que a gente falou no começo, né,
muitas vezes a gente não coloca um filtro pra como a gente fala com a gente, né? E o que a Duda falou, assim, é lindo. Eu sou minha melhor amiga, sabe? Eu sou uma pessoa legal, né? Eu sou leve, eu sou divertida, né? O que for. Então, assim, a gente reconhecer isso, né? E a gente cada vez mais cultivar essa amizade, porque é uma relação, né? E toda relação, ela tem que ser cultivada. Assim como a nossa relação com a gente tem que ser cultivada. Perfeito. E eu falo muito nas minhas aulas também, né? Para as pessoas que estão começando a meditar, muitas vezes eu digo o quê? Não pensa na meditação como uma meditação. Pensa num tempo que você vai passar com você. Pega, o que você gosta de tomar? É um chá? É um café? É um, sei lá, um suco? Pega esse suco, esse chá, esse café, um copo d'água que for. Fica sentada, né, sentado, com aquela bebida e se fazendo companhia, né? Eu acho que é isso, a gente aprender a estar na nossa própria companhia e cultivar a nossa relação com a gente. Perfeito. Você sabe que você trouxe agora isso do retiro do silêncio e isso de estar na sua própria companhia. A minha experiência não foi tão, digamos assim, retiro, uma coisa mais programada, né? Eu sinto que um dos momentos da minha vida que me fez, assim, o que você tá me contando agora, me fez mais acessar o meu eu interior. E eu comecei a me admirar muito e falar, nossa, não foi nada bonito, digamos assim, mas foi no treinamento militar que eu fiz, né? Porque eu sou médica, tenente da aeronáutica. E aí eu fiz o treinamento de selva. Eu fiquei praticamente 64 dias numa base aérea, né? Eu fiquei na base aérea de São Paulo. E aí eu fui tirada completamente da minha zona de conforto, assim. A gente ficava marchando o dia inteiro. Eu não era médica, eu era militar. Eu tinha que aprender a ser uma militar. Porque hoje eu sou médica da aeronáutica também, então eu tenho que saber ser militar. Eu marcho em formatura, eu participo de cerimônia militar. E não foi uma experiência, né, de retiro, mas foi um momento que eu me descobri tanto, porque eu acho que é nisso. Foi um sofrimento, de uma certa forma, porque imagina, não vou uma Paty, porque eu não vou falar que não sou. Sim, sabe? Estudei no Dante Alighieri, escola italiana, caí no meio do treinamento militar. Falei, gente, o que é? Era isso, era bandejão, comer com recrutas. Sim. E eu nunca vou me esquecer que eu sempre fui uma pessoa muito chorona. Era de mim, sempre foi. E eu fui fui chamada, acho que já no primeiro dia, pra ser a líder da tropa. E aí fala assim, a gente era tudo conhecido por número, né? Aí era 47. Aí, sim, senhor! A gente, tudo assim, você vai ser a que vai liderar a tropa. Gente, eu chorava. Mas eu chorava. E os sargentos, por que você tá chorando? Vai fazer flexão. E eu chorava. E eu falava, mas foi. E hoje eu olho tudo isso que eu passei. Eu chorava. Eu fiquei 64 dias chorando todos os dias, acho que por 10 horas. Eu chorava o treinamento militar inteiro. Você me olhava, eu tava chorando. Mas eu olho hoje e eu falo assim, foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Porque do meu sofrimento, eu floresci, eu acessei muitos momentos, eu tava lá e eu falava assim, gente, mas eu sou foda de estar aqui, olha onde eu tô, sabe assim, eu tô marchando, sabe assim, terça-feira, 9 horas da manhã, onde você tá? Eu olhava e falava assim, gente, parece que eu tô num filme, eu tava no meio da mata marchando, gritando, cantando música de guerra, e eu falava, gente, e é isso, eu acho que são momentos e às vezes são situações, seja na dor, seja no se colocar voluntariamente ali, involuntariamente, pagar pra ir no retiro. Mas eu acho que são experiências que a gente sai um pouco daquele modo, né, automático. E a gente, nesses momentos, me veio, gente, só que não tava nem no roteiro, mas me veio isso do que realmente, quando a gente se põe em certos lugares, e muitas vezes até estressantes, de dor, de sofrimento, né, como até a experiência de vida de vocês traz, a gente floresce. Sim. Porque a gente tá conosco. A minha melhor amiga era eu. Naquele momento. Né? O yoga traz muito isso. E ele me trouxe muito. Eu levo muito fora do tapetinho, né? Que é você encontrar um conforto no desconforto. Nas posturas ali. Que a gente tem que sentir,
Não é, assim, é sentir, tá desconfortável? Não é que tá doendo em algum lugar, mas tá desconfortável. Como eu me sinto aqui? É. Porque é isso que vai fazer a gente crescer. Se a gente tá sempre no conforto, né? Você falou da astrologia, eu sou taurina. A taurina adora Conforto. conforto. Prazer, né? Prazer, Beleza. E outra, sair, mudança, odeia. Então, quantas mudanças eu passei e aí a gente sente, que nem você falou agora, a gente sente como se estivesse passando de fase mesmo, entende? Porque é isso, você, pra você subir, vai ter desconforto. Exato. A Pra gente descer cresce não, no né? desconforto. É. Pra descer não, né, gente? Descer é fácil, a gravidade ajuda. Exato. Fica lá no seu canto, que você não vai evoluir em nada, Exato. né? E até do yoga que você trouxe, eu também aprendo muito. Como pode, né? Aprender tanto naquele tapetinho, gente. Muito, muito. É muito bonito. É Eu muito. falo, cada aula é uma terapia, impressionante. É. E o que você falou me lembrou muito uma vez também, que um professor falou, de aprender a ficar no desconforto, respirar no desconforto. Porque E você sempre consegue respirar, né? Sempre. Sempre tá aqui a nossa respiração. Uhum. E é isso, às vezes quando eu fico nervosa, alguma coisa assim, eu respiro. Respira. E é isso, é um recurso que a gente tem que é sempre nosso, ele tá aqui. É. E eu aprendi muito. Antes eu afastava qualquer desconforto, antes de tudo que eu passei, Uhum, né? Nossa, eu era uma outra Duda, imagina. Uhum. Outra pessoa. E eu lembro que eu tinha muito medo, eu afastava, eu não queria ficar naquele lugar. Uhum. Porque é desconfortável, É. né? Toda mudança, o desconhecido, Sim. né? Gera muito medo. Eu achava que eu não ia dar conta. Mas hoje, eu faço questão de me colocar no desconforto Gente, eu acho que acordar cedo é um desconforto já. É um desconforto. Se acordar às 5h30, 6 horas da manhã, é um desconforto. Quem quer sair da cama? Já é um desconforto. Vou na academia, também sou igual a você. Eu sou super sintonizada com o meu ciclo. Quando eu vou para fazer um treino, que eu tô ovulando, Sim. período fértil, tô com energia, eu vou lá, e não é no sentido assim, ai, me mato. Não, mas eu vou até o meu limite. Uhum. Puxo o saco, é desconforto, mas é assim que você ganha músculo. Exatamente. Volto pra casa, banho gelado, outro desconforto. Só que isso, eu acho que com o tempo, vai somando, você vai criando essa Recurso, força, casca, recurso. Pode É. parecer que não, mas você vai. É muito louco. Eu comecei a perceber que eu comecei a operar de outro lugar. Você não fica mais tão reativa. Você encara Uhum. os seus medos, você encara as coisas que tem na vida, toda hora traz oportunidades, Exato. coisas que você Opa. consegue encarar. Então, acho que é muito importante a gente se colocar no desconforto todos os dias. Até porque eu acho, do que você trouxe uma coisa Com que gentileza, claro. Sim, Sim. porque é isso. A gente tá trazendo aqui essa A questão Lu do da autocompaixão já quase. Por isso que eu falei com gentileza. Nossa, maravilhoso. Ela finalizou um desconforto com gentileza. Juro, eu pensei na Lúcia, ela fala que eu achar que eu tô louca. Você sabe, eu ia complementar. Mas eu juro que é com falar uma gentileza, eu coisa, juro. Não, mas eu ia até falar Não, isso. mas pareceu muito que tudo isso que você tava falando pareceu que tava sendo feito com gentileza. Isso, não. Com gentileza. Não, porque é justamente isso. A gente tá trazendo aqui essa ideia do cuidado que a gente acredita, do autocuidado. Mas assim, estar, como você muito bem disse, estar no desconforto Uhum. faz a gente crescer e acessar certos Exatamente. recursos que no conforto, Você não no vai, quentinho, não vai. você não Você vai. não vai acessar. Então, querendo ou não, quando você trouxe essa ideia do temos que se colocar nessa posição, é isso. Gente, de verdade, Uhum. depois que eu passei pelo meu treinamento militar, as pessoas que conviviam comigo, elas falaram, nossa, se mudou o jeito que você fala. Nossa, você fala firme, né? Eu tenho um monte de paciente que fala assim pra mim, você fala firme, né? Mas, tipo assim, você fala de um jeito carinhoso, doce, mas você fala firme, né? Sim. Eles falam muito isso pra mim. Olha. E era algo que eu nunca tinha. Uhum. Não era um elogio que fazia parte de mim. Uhum. Foi algo que eu, depois dessa experiência toda, eu comecei a ouvir muito. Nossa, você tem postura, você anda parecendo retinho, igual. Eu nunca Olha. tinha. Então são pequenas coisas que o desconforto me trouxe Uhum. e me agregou Uhum. muito. Uhum. E foi transformador. Então, realmente, às vezes não vai ser um processo lindo de você estar num retiro, de Uhum. você estar no seu melhor momento, né? De você estar. Pode ser que seja, mas também pode ser que não. E a Sim. gente conseguir fazer do limão uma limonada, É. muitas Sim, vezes. exato. Porque a vida Super. vai nos trazer muitos desconfortos.
vai nos trazer muitos obstáculos. Todo dia, né? Todo dia. Todo dia. Toda hora tem uma coisinha. Exato. Chega sim. um WhatsApp, vem uma mensagem, tudo é uma coisinha. E se a gente não tiver isso muito bem trabalhado, né, de saber lidar e saber acessar e se conhecer e trabalhar o autoconhecimento também na dor, também no sofrimento, também na chuva, na tempestade, porque não vai, é utópico a gente achar que a gente só vai ter esse acesso no tapete, no ground. Você sabe uma coisa interessante que eu escuto muito? Não tenho paciência pra meditar. Né? Ou não tenho paciência de um modo geral. Na meditação, a gente treina a paciência. Porque é incômodo também, né? Assim como vocês deram o exemplo da yoga. A meditação, muitas vezes você tem visitantes, porque é aquilo, você sentou, você fechou os olhos, não vai vir a cena da cachoeira com o passarinho e a borboleta. Não! Se você tá passando por uma situação difícil, desafiadora, é aquela situação que vai chegar e vai acampar na sua cabeça. É natural, né? É natural. Então, como que a gente consegue ficar presente, de novo, na dor, no sofrimento, né? Aqui foram exemplos físicos, mas a gente pode pensar na dor do sofrimento do mental, do emocional, né? Às vezes a gente passa por alguma situação, cara, é difícil. Então, você parar, o que aumenta? Aumenta muito a nossa tolerância. Né? Então, aumenta a nossa paciência, aumenta a nossa tolerância ao desconforto, né? Tudo isso. Então, eu ia complementar, eu não ia falar sobre. Sim, e eu acho que até isso que você trouxe, Lu, faz muito sentido, até pelos dados e até de evidência científica, como você até muito bem trouxe que no início, quando você mergulhou nessa jornada da meditação, você falou, quero entender o papel realmente na ciência, na neurociência. E a gente sabe que na ansiedade, a meditação é um fato. Tem muita melhora dos sintomas ansiosos. E a ansiedade é o que você falou, é esse sofrimento psíquico no sentido de pensamentos que não param de, né, é esse estresse, é esse medo antecipatório, realmente é essas preocupações que não saem desse lugar. Então, quando você diz, às vezes não é o sofrimento físico, mas o sofrimento mental, me veio muito essa ideia, porque com os meus pacientes mesmo, quando eu venho com essa queixa de ansiedade, eu falo muito disso, porque é um processo, é você ativamente meio que não deixar o filtro tão aberto, digamos assim, fechar um pouco essa trama, pra não deixar qualquer coisa passar, porque a nossa cabeça, ela é uma máquina, ela produz se for pra deixar, se qualquer pensamento deixar entrar, e não tem como a gente controlar a mente, né? Sim. O que a gente aprende é a redirecionar. Exatamente. Peraí, isso daqui veio aqui, mas isso aqui é só um pensamento, vai pra lá, não é você agora, né? A gente vai redirecionando. Perfeito. E o que vocês acham, meninas, assim, né, nesse processo que vocês viveram e até que vocês testemunham na prática de vocês, o que vocês acham que a gente tem que desaprender pra se cuidar, pra cuidar? O que vocês têm isso? Alguém tem essa resposta? Nossa, eu tive que desaprender tanta coisa. Eu acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é desapegar da perfeição. Isso era uma coisa que eu tinha muito comigo, assim, muito. E pra você colocar hábitos, pra você colocar rotina, cara, não é sobre perfeição. Eu falo muito isso, até virou um lema, assim, não é sobre perfeição, é sobre 1% melhor a cada dia. É você fazer o possível hoje com os recursos que você tem. Para quando você tiver melhores recursos, você poder fazer melhor. Mas perfeição era uma coisa que eu carregava comigo. Desde para fazer um vídeo, e essa falta de autocompaixão, muito. E acho que trazer um pouco as nossas vulnerabilidades, né? Como a Duda falou. Quando eu fiz essa pergunta, né, eu fiz para vocês, mas pra mim refletiu muito, porque eu acho que o que me fez seguir e as coisas naturalmente começarem a dar certo foi desprender da opinião dos outros, assim. Isso. Né? Eu acho que foi uma coisa que mudou minha vida, que é o julgamento. Julgamento. Sim. Pra mim, eu acho que foi um divisor de águas, eu diria assim, muito grande. A perfeição, ela é uma capa também, né?
Entra um pouco o nisso, né? perfeccionismo, ele é meio que uma capa. Porque, na verdade, você tá com medo de expor algo Uhum. que não parece perfeito pra você, mas muito com medo do que as pessoas vão dizer. Uhum. Exato. Tá Né? mais até ligado ao outro do que a gente, né? Sim. Eu acho que eu me desprendi tanto que as pessoas que me conhecem há anos, o corte de cabelo foi, sei lá, 2022 pra 23, assim. Eu nunca me imaginei com esse cabelo curto. Porque era sempre isso, meio que, como a Duda falou, de querer agradar, né? De ter aquela carinha que não vai se destacar ali no meio, sabe? Uhum. Tipo, cabelo maior, cabelo liso, eu preciso ter esse padrão, eu preciso ser assim. Então é um pouco disso, sabe? Meninas, e se eu tivesse que falar, né, fechando essa nossa conversa, que foi muito boa, que mensagem cada uma de vocês gostaria de deixar pra quem tá nos escutando em casa, assim, pra fechar essa temporada, fechar esse episódio do Caminhos do Cuidado? O que vocês gostariam de deixar de reflexão pra que fique ecoando em quem tá nos ouvindo aí em casa? Tem um poema que eu gosto muito, que é do Rumi, que se chama A Casa de Hóspedes. Este ser humano é uma casa de hóspedes. Toda manhã, uma nova chegada. Uma alegria, uma depressão, uma maldade. Alguma atenção momentânea surge como um visitante inesperado. Recepcione e entretenha a todos, mesmo que seja uma multidão de dores, que violentamente varre sua casa e tira seus móveis. Ainda assim, trate cada hóspede honradamente. Ele pode estar te limpando para um novo prazer. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia, encontre-os à porta rindo e convide-os para entrar. Seja grato por quem vier, porque cada um foi enviado como um guia do além. Nossa, Ai, muito eu já lindo. me emocionei, gente. Porque eu acho que é muito o que a gente fala aqui, é muito toda essa nossa conversa, todos os outros episódios do Caminhos do Cuidado, que é esse cuidado genuíno, essa humanidade, essa presença, essa escuta. Maravilhoso. E se receber, Se receber. Cada um tá chegando, toda manhã uma nova chegada, né? Isso é muita vida. Uhum. Nossa, né? Sim. Perfeito. E você, Ona? Eu trouxe uma frase e, coincidentemente, é de um livro que me marcou muito na minha transição, que é da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro transformou, assim, o meu olhar e me colocou para caminhar adiante no sentido de mostre as suas vulnerabilidades. Todos temos. Deixa de lado as suas imperfeições e vá com elas mesmo, leva ela com você, né? E aí eu quis trazer uma frase que é da Brené Brown, que é: somente quando temos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobrimos o poder infinito da nossa própria luz. E eu acho que essa frase me veio, eu fui buscar, ela me veio hoje, no caminho para cá, e eu quero finalizar porque eu acho que não tem frase melhor para descrever como a gente transformou e como a gente acessou as nossas sombras para transformar e para transbordar a nossa luz em cada uma das nossas histórias aqui. Então, Perfeito. Perfeito. Muito lindo. Esse livro é lindo. E você, tu tem alguma coisa que você gostaria de deixar de mensagem para quem tá nos ouvindo? Olha, eu sinto muito de falar uma coisa em comum, assim, que eu ouvi, né, de cada uma de nós, que é a importância de se escutar. Primeiro de tudo, se escute e se questione. É o que a Lu falou. É um exercício, assim, não é nem diário, é a cada hora. Por que isso me tocou? Por que eu respondi assim? Por que isso pegou em mim? E assim, comece a entender o que se passa aqui dentro. Igual eu falei, você tem um universo dentro de você, o universo mais rico desse mundo mora em você. E abre essa porta.
né? Entra nos quartos, entra na sala, abre as gavetas, vê o que tá embaixo do tapete. Tem coisa que você não vai querer olhar, mas você tem que... É aquela coisa que a gente não quer ver, mas você tem que enxergar. Ou vice-versa. Ou... Sim, que você não quer... Você não quer enxergar, mas tem que ver. Enfim, deu pra entender. Mas acessa. Tenha coragem, né? De pegar a chavinha e abrir essa porta. Porque da hora que você abre essa porta e você começa a falar, nossa, olha quanta coisa que tem aqui dentro. E você vai tirando o que não serve mais, coisa velha, roupa que não serve mais, móveis que não se encaixam. Enfim, né? Eu acho que a hora que você vai tirando, vai ficar só o que é essencial, vai ficar só o que você precisa, vai ficar só o que faz sentido pra você. Porque eu acho que é muito mais difícil a gente saber o que a gente quer do que a gente não quer. Eu acho que é legal você começar pelo que você não quer. O que eu não quero, o que eu não sou, o que eu não preciso, o que não cabe mais e ter coragem de tirar. Porque a vida, o universo, Deus é muito abundante. Então, tudo que você tirar, você pode ter certeza que você vai receber em dobro, em triplo. Então, não tenha medo de tirar, de desapegar das coisas, de sabe, tirar as máscaras, tirar a mochilinha que a gente carrega que é pesada. E você vai começando a entender que é aquilo que eu falei. Tudo que você precisa, você já tem. E que você consegue virar a sua melhor amiga se você fizer esse exercício. Então, eu acho que eu diria isso. Pega a chavinha, destrava, entra nesse lugar, se conhece, se perceba. E fique aí o tempo que você precisar. Eu fiquei 12 anos e tô aqui até hoje. E vou ficar o resto da vida, né? Sim. E não tenha medo. Não tenha medo de acessar, não tenha medo de encarar tudo isso. São coisas que têm o poder de... É aquela coisa... eu ouvi uma frase esses dias. Às vezes a sua vida muda em 15 dias... Não, como é que era? Às vezes a sua vida no mundo em 20 anos, de repente em 15 dias acontece um negócio, tipo... Você tem um insight, você tem uma... Sei lá, uma cura, você destrava um bloqueio, um padrão. Você muda a sua vida, é impressionante. Questão de... né? Segundos. Então, a minha mensagem é essa. Tenha coragem de aí entrar no seu universo, explorar, e você vai ficar muito surpresa com tudo que você descobrir. Linda. Me emocionaram todas as frases, eu achei tudo muito profundo, eu tô até com o olho marejado. E assim, fechamos a primeira temporada do Caminhos do Cuidado. Foram conversas, foram encontros que me mostraram mais uma vez que o cuidado não é ponto de chegada, é trilha, é prática, é presença. A história da Lu, da Ná, da Duda, nos mostram que seja pela dor, seja por escolha da vida, seja pelo sofrimento, né, seja por vontade própria, o cuidado pode nos conduzir a novos caminhos, mais autênticos, mais humanos, mais alinhado todos esses caminhos com quem realmente a gente é, que tá aqui dentro. Então eu agradeço a cada convidado, a vocês, mas também a todos os convidados que estiveram nos outros episódios aqui comigo, e a cada ouvinte que caminhou comigo até aqui, e que essas conversas, e que todas essas reflexões, e que tudo isso que a gente trouxe aqui continue ecoando e inspirando vocês que estão nos escutando aí na casa de vocês. E até os próximos passos da nossa jornada. Vai ter outras temporadas. E foi, assim, maravilhoso. Eu acho que isso foi uma grande realização da minha vida. Eu não imaginei que isso ia acontecer. E eu fico profundamente emocionada. Eu acho que não só por ter bancado esse sonho e ter tido força de colocar isso no mundo, mas pelas pessoas maravilhosas que Deus colocou no meu caminho, nesse processo. De verdade, assim, eu tava pensando aqui, na hora de falar, eu falei, gente, quando que eu imaginei
que eu ia estar sentada do lado da Duda, diagonal com a Ná, com a Luna na minha frente. E Não, detalhe que eu te conheço há uma semana, 2 semanas. Exato. Parece que eu conheço há 1000 anos. Mas Sim. foram conexões Sim. muito A Ná reais. também. A Lu também conhece há pouco tempo. Foram, acho que, conexões muito reais. E eu acho que é muito isso que a gente tá falando. Quando você se permite estar nesse lugar, se encontrar. E eu acho que, acima de tudo, ser fiel àquilo que você tem dentro de você, que eu acho que foi a grande virada de chave, a coisa que eu mais escolhi pra mim esse ano, que era, eu pulei as 7 ondinhas, eu falava só assim, eu quero me encontrar no mundo, eu quero fazer o que eu amo. E quando eu comecei a fazer, as portas foram se abrindo naturalmente. Então as pessoas todas, não teve um convidado que quando sentou aqui não era alguém que eu realmente admirava. Então assim, eu me conectei com pessoas que, imagina, a Débora é uma pessoa que, quando eu estava na faculdade, eu era a bichete dela, eu olhava pra ela, ela já estava formada, eu falava assim, nossa, será que um dia eu vou conseguir ser que nem ela? E eu nunca imaginei, por exemplo, que ela estaria um dia sentada aqui comigo. Então foram portas que foram se abrindo, e tudo, eu acho que muito graças a esse processo de autocuidado, de cura interna, e foi um ano assim, de muito florescimento. Então, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui como convidado, ou quem está nos ouvindo aqui hoje. E foi maravilhoso, gente. Tá sendo maravilhoso. E a gente vai caminhar junto e vai rolar muita coisa boa ainda por aí. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada, querida. Carol. Ai, gente. Obrigada. Fechamos com chave de ouro. Nossa.